Lucas Vogt aqui, fotógrafo, designer e filmmaker. Agora, de outro ponto de vista, e sempre em boa companhia, para uma troca real e divertida sobre as conexões da vida. Falando sobre os bastidores que quase ninguém conta por aí, mas que você precisa e quer ouvir. Qualquer coisa, me conta nos bastidores. A convidada de hoje é persistente, otimista, aquariana, trabalha com marketing olfativo, odeia pessimismo, ama estar com a sua família e ama trabalhar. Hoje veio contar um pouco sobre como é criar essências para a vida. Todos pensam que é Aida, mas o nome dela é Daniela Leite. É isso. Ai, que nojo que eu vou ficar depois disso, gente. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Tenho uma admiração muito grande por você e pelo projeto. Eu que estou muito feliz que você aceitou, que você embarcou, na verdade, junto, né? Desde o comecinho, eu contei tudo pra Dani e ela falou, vamos, me deu a mão, fez uma essência zero defeitos. Explosão de criatividade nesse ambiente. E todo mundo tá amando. Ah, que bom. Todo mundo tá apaixonado. Ontem veio uma cliente aqui, já saindo da pauta, né? Pra fofocar. E ela falou que amou muito. Falou, nossa, acho que eu gostei até mais do que a que tinha. Já gostava da outra e gostou mais dessa. Então, tipo assim, eu falei, ai, a Dani se supera. A Dona Aida é danada. Todo coração, Dona Aida. Gente, eu brinco Dona Aida. Posso contar? Pode, claro. Eu lembro da inauguração da loja da Dani e a gente tava lá com os influenciadores, né, gravando, e chegou a Camilona. Camilona, você tá assistindo a gente? Comenta aqui. E a Camilona falou assim, não, mas a Dona Aida e não sei o que, Dona Aida. Aí eu peguei e chamo a Dani de Dona Aida direto, Será né? que é? Você ficou na dúvida, né? Será no começo que é Dani, eu tinha. será que é Aida? No começo eu tinha qual que era o nome. E aí eu conversava assim, sempre super atenciosa. E eu, meu Deus, Vini, como que eu vou perguntar o nome dela nessa altura do campeonato? Como que eu tô... Você teve dúvida se era Dani mesmo? Não, eu não fazia ideia qual era. Eu falei assim, Aida... Tô falando o nome errado até agora. Eu sabia que não era Aida. Porque eu achei, assim, que era um nome escolhido, criado pra marca. Não pensei que fosse o nome... não tinha cara de Aida pra mim. E aí, eu simplesmente perguntando, qual que é o nome dessa moça da Aida? E, sabe que eu não sei? Todo mundo que eu perguntava... ela é tão gentil, mas eu esqueci de perguntar. Gente, a gente tá todo mundo muito deselegante, né? E aí, quando você falou que ia vir aqui entregar, acho que as primeiras velas que a gente comprou, né? Eu falei, Vini, fica atento. Quando tocar o interfone, o nome pra gente não esquecer mais. Vou colocar isso na minha bio da próxima vez. Amanhã é a Daniela. Aí eu, tá vendo? É Daniela. Agora a gente não vai esquecer mais. E foi isso, né, Dani? Ai, Jesus, desculpa. A gente começamos já rindo aqui. Porque é só diversão, né? Quando a gente tá junto. É isso. E emoção, muita emoção. Mas, Dani, agora que brincadeiras à parte, queria que você se apresentasse para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. São tantas versões, né? Sou mãe de 2, sou casada, tenho a Aida, sou empresária há bastante tempo já, mas tenho a Aida há 4 anos. E sou muito otimista, como você mesmo disse, né? Eu tenho uma facilidade de ser otimista, é um ponto muito positivo, mas às vezes me tira um pouquinho da casinha. Então, às vezes, tem que me puxar de volta, porque eu levo isso muito a sério na minha vida. O ser positiva, o ir em busca, o correr atrás, e vai dar tudo certo, e vamos nessa, e colocar para fazer, e vamos fazer mesmo. Então, às vezes, tem que me puxar. Eu entendo. Da casinha, a gente tá junto. Essa é a nossa parte criativa, né? É isso. Que deixa a gente sonhar. E a gente é tipo pipa. Se tiver evento, a gente vai. Tipo pipa. Mas muito legal, Dani. Igual eu tava comentando, né? Quando eu te conheci, primeiro eu conheci a Aida. Sem saber que era a Dona Aida. Sim. Mas foi com a lembrancinha que você fez pra Duda, a Duda Fontanese, pra Kiara. Uhum. Eu lembro que eu sempre ganhei algumas velas e eu achei sempre vela muito lindo, muito chique, mas eu não tinha o costume de acender, porque me dava dó. E aí, eu acho muito doido que agora quando alguém me fala isso, eu falo, que absurdo. Que absurdo. A melhor coisa do mundo é acender uma vela, gente. E eu tava
muito triste ano passado ainda, porque eu tinha perdido minha mãe há pouco tempo. E a gente estava começando aqui no estúdio. E eu tava sem inspiração, sem vontade de muita coisa. Aí eu acendi a vela da Kiara, que na verdade foi você que fez, né? E foi algo que mudou o meu dia. Mudou a minha percepção, assim, de sentimentos, de vontade. Eu lembro que eu falei pro Vini, falei, nossa, Vini, olha como que realmente é diferente, né? Lembra tanto que eu produzi naquele dia? Que eu tava totalmente travado e o cheirinho cítrico, leve, me trouxe tão pra cima. Que eu falei assim, não, eu acho que isso pode mudar também o sentimento de muitas pessoas que a gente gosta. Sim, é esse o propósito. Eu fico muito feliz em ouvir isso, em saber que o propósito da Aida está sendo levado de um jeito certo, né? Porque ela me traz isso também, né? E as velas, quando falam, nossa, tem o dó de acender, é a mesma coisa do que o presente, o cristal que ganhou e só serve para as visitas. O dia a dia não é usado. Então, o melhor tem que ser feito pra gente, né? No dia a dia, no autocuidado, nos pequenos momentos. Então, a vela, o presente vela, ele é muito para o autocuidado mesmo. Então, hoje na Aida a gente trabalha outros produtos, mas o principal começou com a vela porque ele me traz esse autocuidado, né? Esse momento de agora... em casa com 2 crianças, eu falo que às vezes é um banho de 5 minutos que você tem para tomar ali e na correria, não, esse banho vai ser premium mesmo em 5 minutos. Então eu vou parar o que eu tô fazendo, eu vou respirar, vou acender uma vela e me concentrar em mim, né? No que eu posso ser melhor, no como eu posso melhorar aquele dia. Se é um jantar da correria também, se acende uma vela já fica diferente. E muito mais de trazer esse momento, porque às vezes, muitas vezes antes era com bebida alcoólica, por exemplo, com vinho. E hoje eu estou tentando tirar isso, diminuir pelo menos. Então, antes para um jantar ser especial, tinha que abrir um vinho. Hoje eu acendo uma vela. Então, a gente vai mudando alguns rituais, colocando rituais na vida para melhorar, né, o dia a dia. Não esperar os finais de semana, não esperar os grandes momentos ou as outras visitas para fazer. E o acender a vela é isso. Vamos usar porque, gente, vela compra outra, repõe e não é um problema grande, né? E ela usar e conseguir. momentos, né? Ressignifica totalmente esse momento. Nossa, eu fiquei encantada, eu não sei ficar mais sem. Que bom. Todas Aida, gente. Não agora. vai ficar. Não tem como mais ficar. Não ficará. E aproveitando esse gancho, eu queria que você contasse como tudo começou desse universo da Aida na sua vida. Foi muito esse propósito mesmo. Eu não estava muito bem mentalmente, psicologicamente. Eu já usava, tinha alguns rituais com vela em casa, já usava, aprendi a fazer. E aquilo é até hoje uma terapia. O fazer vela ainda é uma terapia para mim. Então hoje eu trabalho com uma coisa que é terapêutica, porque às vezes eu tô muito mal, eu falo, gente, vou fazer, e aí eu vou para produção e eu consigo fazer com que aquilo seja terapêutico para mim. E aprendi e vi que aquilo podia ser um negócio, né? Mas a vela nasceu dos 2 propósitos na minha vida, né? Tanto o fazer e poder entregar aquilo para outra pessoa, como o acender mesmo, o ritual de acender e de aproveitar e de autocuidado, de um momento melhor, de melhorar cada momento. Que lindo. E aí surgiu a Aida. Hoje a gente tem outros produtos, como eu já disse, né? A gente foi incrementando outras coisas, mas surgiu daí. E nesse momento, você sempre pensou que você gostaria de trabalhar porque te fazia bem? Ou você foi descobrindo no caminho? Eu fui descobrindo no caminho. Eu não imaginava, não foi uma coisa pensada, planejada que iria... Não, foi no caminho. Mesmo porque a vela eu não fazia para vender no começo, né? Eu fazia para mim. Então recebia os amigos em casa, acendia, e aí começaram a perguntar se eu não vendia. Né? Então, essa possibilidade aí a gente pode estudar. Então, ela foi acontecendo. Algo muito natural. Então, bem natural. De forma bem orgânica. Que legal. E quando eu te conheci, parecia que você fazia isso desde sempre. Porque é algo tão... Você passa uma leveza, uma alegria, assim, uma força positiva, que parece, nossa... Ela é uma pessoa zen que transmite, sabe? Essa coisa boa que você vende, sabe? Que você vende, não. Eu acho que você cria e espalha.
É porque eu acho que faz muito parte do meu dia, faz parte de mim. Então é difícil, assim, eu não conseguir falar sobre o produto bem, porque eu uso realmente, isso faz parte da minha rotina, isso faz parte do meu dia. Então, para mim, é natural. E quando fica natural, é mais fácil de fazer, né? Mais fácil de falar sobre. Mas é porque sou eu inteiramente nisso, nesse projeto. E uma coisa que eu acho muito legal do nome Aida é o significado. Eu te perguntei uma vez, e quando você falou, eu falei, nossa, eu fui muito burro, hein? Que vem de vida, né? Quando eu falo, ainda tem gente que... Porque o primeiro A, ele não tem o risco, porque ele é um V. E aí tem gente que fica tentando virar a logo inteira para achar o vida. Mas é só uma letra que ela é virada e vem de vida, porque... para trazer isso de volta, né? Trazer essa alegria, trazer esse autocuidado de volta pra gente. Eu achei tão fantástico, tão genial, porque ao mesmo tempo que se fala, nossa, é uma identidade simples, mas ela é tão forte, tão carregada de vida mesmo, o significado fica, nossa, tão lindo, que quando eu entendi, eu falei, uau. O perfumar é isso, né? Acho que saindo um pouco das coisas das velas, o perfumar é isso. Você consegue dar vida ao ambiente. Aquele ambiente, às vezes, que tá com um cheiro de fechado, cheiro de coisa guardada, você coloca um cheiro, o seu cheiro, a sua identidade ali, ela muda completamente o ambiente. Nossa, às vezes até com perfume, né? Tirando de ambiente, mas às vezes até com perfume. Se passa alguém muito cheiroso aqui, você já muda o olhar para aquilo. Nossa, passou alguém cheiroso aqui. É diferente. A percepção olfativa, né? É muito doido tudo isso. E você que constrói as essências. Sim. E como que é para você criar uma essência para uma empresa, por exemplo? O que você conversa inicialmente para determinar, olha, a gente pode fazer isso, assim, tais notas. Eu não entendo, tá? Então, desculpa meus exemplos se estiverem errados. Mas só para você entender o que eu quero dizer. Para construir essa essência. É uma dedicação, tá? De tempo e de percepção para aquela pessoa, vivência e marca, né? Então... um dos principais, do nosso questionário, uma das principais coisas é quais sensações você deseja passar a partir daquilo. Então, eu quero passar seriedade, sofisticação, alegria, criatividade. Vai muito do que você deseja passar para o cliente quando ele chega até você. Então, no de vocês aqui no caso, né, eu tomei por base criatividade. Então, que faz parte, né, do sentimento, do universo. Então, vai muito nisso. A partir de sensações mesmo que a pessoa deseja. Mas aí vendo tudo, né? Qual que é o melhor público, idade, faixa etária, preferências. E tento também não pegar só gostos pessoais do dono. Porque às vezes quem tá levando a empresa ali quem toma conta e toma as decisões, às vezes ela faz parte do mundo do público, mas ela não é direto o público dela, não seria direto o público dela. Então, ela quer o perfume para ela, mas tem que entender que não é, né, para ela, é pro ambiente e para a marca. Que aí a gente pega a persona e estuda a marca mesmo. Porque, às vezes, eu e o Vini temos gostos diferentes, muitas vezes. É difícil algo que a gente gosta na mesma intensidade. Inclusive essências. É muito curioso quando a gente gosta da mesma. E a que você criou especialmente para o podcast, nós dois amamos do mesmo jeito. E isso é muito raro de acontecer. E tanto ele quanto eu temos essa mesma sensação, tipo, de alegria, de expansão da criatividade e de energia, porque parece que é algo mais cítrico, né? Não revela o que tem, tá? Porque essa só tem na Aida. Já me perguntaram se você vai vender ela no home spray que estão querendo. Quem sabe? Viu? Quem sabe vem aí, gente. Essa collab aí não surge, né? E porque nosso cheirinho realmente não é porque especial. Você tá aqui, não. Porque é muito bom. E todo mundo que entra aqui no estúdio já sente, desde a recepção. Coisa boa. É uma alegria, Dani. E quando a construção de uma essência, por exemplo, para um bebê,
tem diferença na composição? Para criança? É que eu não trabalho com perfume corporal. Isso, eu me expressei errado. Mas eu tenho uma coleção para quartos infantis, que é a Empório Baby, mas nenhuma talcada... A uso pessoal, né? É que para uso pessoal eu não tenho, né, mesmo assim. Então, para uso para criança eu não tenho essa preocupação de ser um componente diferente. Mas de fragrância, é que normalmente no mercado a gente encontra aquela fragrância mais atalcada. Eu até tenho ela em portfólio, mas quase não vende, porque mesmo que a pessoa queira uma lembrança para nascimento, por exemplo, ela escolhe uma fragrância que a pessoa gostaria de usar na casa dela, porque ela escolhe para quem ela está presenteando. Sim. E não o cheiro da criança, o cheiro que vai ser usado em casa, sabe? Então, assim, eu tenho, mas quase não é vendida. Entendi. Porque as pessoas querem presentear com o que fica legal na casa delas, né? Não, faz mais sentido, né? Então... É porque, às vezes, a gente vê, né, algumas velas, algumas essências personalizadas, e eu pensava que, às vezes, eu gosto disso, eu quero que meu filho goste disso, então eu queria que você colocasse, sabe, essa essência ou uma nota de tal coisinha, sei lá, enfim. Mas viagens minhas, não tem. Ou nunca me aconteceu, né? Quem sabe, se eu tiver um filho. Que e como que você consegue traduzir esses sentimentos nas essências, Dani? Como que é esse processo para você? Depende muito, porque os de portfólio da loja, as coleções da loja, você já participou comigo em algumas coleções, elas vão muito mesmo das coisas que eu acredito, né? As coleções, por exemplo, teve Jardim das Orquídeas, que foi em homenagem à minha mãe, que sempre foi apaixonada, ela tem orquidário em casa, então veio a partir dela, e aí tem todo um estudo sobre isso. E depois teve a coleção para o meu pai, né? Que aí foi bem especial e específica, então eu sempre coloco nas minhas vivências e preferências nas coleções, porque a Aida sou eu purinha ali dentro, com todos os meus gostos e o que eu coloco na minha casa, eu gostaria da casa das pessoas, e ela vai muito nesse sentido. Agora, quando a identidade olfativa, que eu tenho que fazer pensando na outra pessoa. Então, aí eu já tiro o meu gosto pessoal e tento viver mesmo, ser a persona que vai entrar naquela empresa. E aí a essência, ela vai nisso, né? De como vai ser entrar, por exemplo, em uma loja de calçado masculino. Eu não sou homem, não visto sapato masculino, mas eu tenho que entrar naquela persona e como seria legal, o que eu gostaria, né? Quais sensações eu gostaria ali. Claro, junto com uma pessoa responsável disso, mas aí eu tento já pausar um pouco os meus gostos pessoais. É muito interessante e é um estudo muito profundo, né? Você tem que realmente vivenciar esse universo de cada cliente. Então, não é uma coisa simples que você desenvolve. Não um TikTok que você vai fazer agora, mas né? É muito em conjunto também, porque é um trabalho que eu não tenho como trabalhar sozinha, porque não vai ser os meus gostos pessoais, a pessoa tem que aprovar, então são sempre algumas amostras até a aprovação, mas a pessoa, quem tá ali no dia a dia, quem tá no comando, sempre que eu vou entregar alguma amostra, eu peço para mostrar para os colaboradores mesmo, para quem vive o dia a dia, principalmente de loja, porque é essas pessoas que vão saber, né? É isso ou não? É mais doce ou menos? Então, é sempre em conjunto com outras pessoas e é uma troca, né, de conhecimento, assim. E eu acho muito legal o que você faz na Aida, que são as coleções, especialmente vou falar da sua mãe, Jardim das Orquídeas, e a que você fez para o seu pai, Estelar, que eu fiquei muito feliz de participar, mas eu queria que você contasse mais profundamente assim, o significado por trás de tudo, porque é tão bonito, eu acho que as pessoas vão gostar de entender melhor. As coleções, elas dão mais sentido à Aida mesmo, né? Então, eu tenho as clássicas eu tenho em todo lugar, né? Vanilla, bambu e chá branco, e o que a gente encontra de forma mais fácil, assim, e que são mais conhecidas. E eu trago as coleções com mais personalidade e propósito. Acho que é isso
mais propósito, talvez, né? Então, Jardim das Orquídeas, ela é maravilhosa. É uma coleção que eu sou apaixonada. Rosas Brancas também foi feita para as mães, mas não foi tanta intensidade quanto a Jardim das Orquídeas, que foi específica para minha mãe. E a Estelar, ela é emocionante falar, né? Sou muito grata por você ter entendido realmente o que ela precisava e conseguiu colocar isso em imagens e de todas as formas que eu consegui expressar sobre ela. Porque ela foi uma coleção pro meu pai, que é super recente, né? A morte dele. E ela veio do elemento ar, então ela é muito mais complexa do que todas as outras coleções, porque ela veio de uma coisa abstrata mesmo, né? Elemento ar. Meu pai ele ficou acamado os últimos meses da vida dele e usando traqueostomia, então ele não tinha uma respiração, ele usava um respirador eletrônico. Então, eu fui em busca de uma essência que trouxesse tudo isso e ela me trouxe muito mais. Ela veio ainda trazendo a liberdade. Hoje eu falo que tem essências que a gente sente com o olho fechado, né? Tem essências que você precisa fechar o olho e respirar ela de uma forma para você conhecer. Então, eu falo que é você sentado em um gramado, respirando a liberdade, e olhando o céu estrelado. Então, ela é complexa. A Jardim das Orquídeas, ela também é no mesmo formato, né? Se fechar os olhos, você enxerga ela de uma forma diferente, porque é você em um jardim, em um pomar de orquídeas, né? Com bergamota, com limão, e aí você consegue trazer as notas que ela tem dentro de uma forma mais fácil. Então, por isso é complexo o perfume e é tão interessante e é tão apaixonante esse mundo, né? Porque além de... Antes, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu olhava, gente, mas por que nessa essência tem uma nota que não tem nada a ver? Às vezes o negócio tem um nome e dentro das notas tem uma flor e não é floral. Como é que pode? E por ser tão complexo assim, é tão apaixonante. É mágico. É mágico. E eu só quis comentar porque foi muito interessante acompanhar você me passando o que você gostaria. É porque nessas duas coleções eu ajudei a Dani a desenvolver o rótulo, né? Então, essa foi a nossa relação inicialmente. E começou com o Jardim das Orquídeas, que foi algo muito delicado, muito lindo. Só que na Estelar, você estava com uma certa dificuldade também de me transmitir o que você gostaria. Eu tenho um costume de postergar minhas coisas, né? Então, se eu não quero enxergar aquilo de frente, eu deixo pra depois. E aí, na hora que eu deixei o máximo possível. Porque eu não quero falar sobre esse assunto. Faz sem eu ter que te falar o que é. E quando eu te apresentei, quando eu pensei assim no nome, e a gente fez a brincadeira, né, do estilar, porque a gente separou, né, a palavra com ponto, e estelar, estilar, o primeiro lar que são os pais, né? E também eu perdi a minha mãe muito próxima do que você perdeu o seu pai. Foi coisas de um dia ou dois, né? Um dia ou dois, foi bem próximo. E a gente nem imaginava. A gente não sabia. E no dia que você me deu a velhinha estelar, eu não comentei no dia. Mas foi o dia que meu pai estava completando 8 anos que ele faleceu. Meu Deus! Sim. As sintonias que vão acontecendo na nossa vida sem a gente saber, né? A diferença do meu pai e da minha mãe, o aniversário deles de falecimento, é de 2 dias. Uau! Meu pai faleceu dia 7 de agosto, minha mãe faleceu dia 9. Muito próximo. Anos diferentes, mas muito próximo. Então, é muito doido. Então, realmente, essa data, quando chega próximo, é muito pesada para você, porque são 2 pessoas... Sim. Em datas muito próximas, né? E aí, eu achei curioso você ter me dado ela nesse dia, mas eu fiquei tão feliz, assim, mas eu não vou falar nada, porque é algo delicado para você também. Falei assim, né? Então... Vamos só ficar bem, que eles estão bem. Mas eu consigo falar isso com muita leveza. Muita Graças mesmo. a Deus. Meu pai, ele foi uma pessoa muito especial. Eu tenho... Hoje, com filhos em casa, eu vejo ele muito nos meus filhos. E eu falo com muita leveza no coração, porque... É o que eu te transmiti antes, né? Ele precisava de liberdade mesmo. Sim. Ele
foi uma liberdade para ele no meu caso, né? Mas eu sinto mesmo que sim, ele está no lar correto, ele está no lar, ele voltou pro lar dele e nos encontraremos em breve. Sim. E foi isso. E aí eu lembro quando eu acendi a primeira vez a vela, foi no dia do aniversário da minha mãe, do falecimento, né? Ainda falei pro Vini, olha que coisa interessante. Elemento ar, tudo, né? Agora quem acha que eu sou doido vai ter certeza. Tá, gente? Quem acha agora vai ter confirmação em vídeo. Pura loucura. A vela dançava. A chama dela, juro que aquele ar estava até desligado nesse dia, em frente da minha mesa. Ela mexia de todos os lados. Ai, eu falei, Vini, olha isso. Todos. Tipo, eu me senti tão aqui feliz. No estúdio? Aqui no estúdio. Com tudo fechado? Aham. Só tava esse ar ligado, que eu já tava até com frio, ainda tava num período que tava friozinho de agosto, né? Então acho que nem sei se estava ligado, às vezes tava todos desligados. Mas ela tava mexendo e mexendo e mexendo. Eu falei, Vini, olha o tanto que ela tá alta, essa chama. E eu falei assim, é isso, é um jeito de dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. E foi especial pra mim, sabe? Porque foi um dia que eu não tava assim, né? Claro, um dia feliz, mas eu não fiquei tão triste igual eu acreditei que eu ficaria. Porque, no fundo, eu senti que tava tudo bem. Você conseguiu tirar o peso dessa... Então foi algo muito especial de vivenciar. Que bom. E fazer parte disso. Obrigada, viu? E me conta agora, Dani, um pouquinho, desculpa ter falado demais. Imagina. O que te inspira a continuar? Meus filhos, com toda certeza, meus filhos. Eles são grandes inspirações da minha vida. E não tenho muito além, assim. Eu sou muito família, então... Minha mãe, meus irmãos, meu marido, meus filhos... me dão motivos todos os dias para continuar. Que lindo. Eu acho que eu nunca vou entender o que é ser pai, até ser, se eu for. Mas é o que todo mundo fala, né? Acho que o filho é a razão de tudo e qualquer coisa, né? São. Você sente muita diferença de quando você ainda não era mãe? Totalmente. Me dá um exemplo. Nossa, tempo, inspiração, concentração. Eu falo de concentração de foco, porque às vezes tem que ser muito mais rápida para fazer as coisas, muito mais objetiva para fazer as coisas. Hoje eu não perco tanto tempo, de qualidade de tempo mesmo, porque eu preciso ser mais objetiva nas coisas. Eu vou trabalhar, deixa eu trabalhar objetivamente, porque quando eu estiver em casa, eu quero ter tempo para eles. Sim. Eu quero ter qualidade de tempo com eles. Não adianta eu voltar para casa e continuar pensando no trabalho com as crianças aqui. Então, nossa, muda totalmente a rotina, a vida. Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalhei muito. Antes deles nascerem... Antes do Theo nascer, que é o meu mais velho, eu trabalhava 12 horas tranquilamente, direto. E hoje eu até faço isso ainda, mas com mais cautela. Com mais responsabilidade, porque eu equilibro mais a responsabilidade com eles. Eles estão com quantos anos? O Theo tem 8, o Caetano tem 1. É um só. Gente, eu achei que ele tinha mais, gente, ele é muito... Não, ele vai fazer 2 agora, tá próximo, mas ele tem 1 ano ainda. Ele é um babyzito. Que gracinha, meu Deus. Achei que era mais um pouquinho. Porque ele é tão lindo, grandão. E o Caetano, ele ainda veio pra trazer mais loucura pra vida ainda, porque além de tudo ele é agitado, ele... tem uma energia nossa, muita energia ele tem. Ele nasceu quando? E ele tem até diferença do resto da casa. Porque lá em casa a gente é todo mundo sossegado, todo mundo tranquilo, a gente gosta de conversar, bater um papo. Ele não, ele gosta de bagunça, ele quer gritar, ele... Se tem música, ele quer dançar, ele quer ir lá apertar campainha, música. Tudo. Ele é de outubro. De outubro. Ele, então, é... gente... Libra. Libriano. Gente, eu nunca sei muito de libriano. Eu preciso pesquisar sobre librianos. Eu tenho descoberto algumas coisas. Eu achava que o libriano era meio sonso, assim, meio que, na paz. Eu não ia falar isso, mas já que você falou. Mas eu mudei minha perspectiva. Eu descobri que não é assim, não. Ele, inclusive, são pessoas bem justas. E eu vejo isso muito nele. Que gracinha. E como mas a gente... Mas eu tenho percebido ainda, porque ele é muito pequenininho. A gente até conversou com a Fer, ela é psicóloga.
Não sei se já vai ter saído o episódio dela, mas deve ter saído já. Nesse futuro que a gente vai estar aqui transmitindo. Mas o papo foi sobre... eu do futuro vai estar aqui. E foi sobre a maternidade, sobre como... Eu falei assim, deve ser difícil não analisar o seu filho ser uma psicóloga, né? Nossa, E é tão complexo que ela falou que o certo é não fazer isso, mas que indiretamente, né, ela acaba, tipo, tendo algumas observações porque é natural dela. E eu acho que toda mãe, na verdade, faz isso, de tentar entender o temperamento, né, do filho. Não é fácil. Porque cada filho é diferente do outro, né? Assim, quem tem mais de um fala que mesmo sendo, sei lá, mesmo pai, mesma mãe, até o mesmo signo às vezes, nasce muito diferente. Totalmente diferente. Tem quantos irmãos? Dá até um negócio assim. Porque eu não sou insegura, mas eu falo muito sobre o assunto com as minhas amigas e as pessoas que vivenciam a mesma realidade que eu, porque é muito incerto, é muito inseguro. Quando era só o Theo, eu tinha uma proteção diferente com ele age totalmente diferente do Caetano. Um exemplo, assim, eu lembro quando ele era pequenininho, eu não lembro o que aconteceu mais, já passou, mas eu acho que eu quis colocar ele na terapia, ele tinha 4 anos, aí eu ficava, cara, mas eu coloco ele na terapia com 4 anos, e aí e dá tudo certo, ele me agradece depois, ou o que ele pensaria? Minha mãe achava que eu era louco de me colocar na terapia com 4 anos, como que eu tomo? Ele vai reclamar disso ou não vai? Eu esperei um pouquinho mais pra colocar ele na terapia. Mas colocou? Não, ele foi com 6 pra terapia. Tá bom. Eu queria ter ido antes. Eu fico pensando às vezes, o que minha mãe pensava? E é diferente, né? Eu acho que se eu tivesse começado na infância um acompanhamento psicológico, eu seria uma criança mais tranquila do que eu fui. Será? Eu acredito. Sabe, porque eu vejo tanto que eu consegui evoluir emocionalmente falando. Eu era muito nervoso. Eu ainda sou, que faz parte de mim, eu entendo. Mas eu acho que percepção, é muito percepção de vida isso, porque... Era agressivo, Dani. Os e se... Era agressivo? Eu não te imagino, não. Aí todo mundo fala isso. Vini, vamos ter que fazer um BBB. Não. Vamos ter que fazer um BBB. Eu já te falei que você tinha que fazer isso aqui só seu, né? Você perguntando e você respondendo, porque assim... São muitas camadas. Aí vamos internar direto. São muitas camadas, eu não te imagino agressivo nunca. Gente, sou. Vai ter que fazer com o Vini, então. Não, o Vini é um dos convidados. A gente vai gravar. Adorei. E aí ele vai me expor, né, Vini? Ele tá balançando a cabeça, gente. Adorei. Mas é complicado, porque hoje em dia eu tento cada vez mais me afastar do que eu não gosto em mim. Eu tento mudar, melhorar, mas eu não tenho orgulho da pessoa que eu fui. Mas eu sei que ela foi importante, né? Eu não tenho mais vergonha, mas não tenho orgulho, né? Porque faz parte do nosso crescimento. Faz parte da evolução, né? Que bom que você percebe isso hoje, não repete e vamos seguir. Tento. Respeito o que já aconteceu. Exato, eu tento. Não controlar tanto assim. Não, agora eu tô melhorzinho, tô medicado. Os remédios estão em dia. Tá tudo certo, o Gabriel tá me salvando, jogou uma boia, eu tô remando. Assim, mas já teve períodos difíceis, né? Quem não? Quem não, né? Faz parte da vida, a gente tem que aprender. Aí fugi até esse da é você falta. fora dos bastidores? Esse? Nos bastidores? Esse... Não, sou essência... Quem sou eu fora dos bastidores, Ine? É uma boa pergunta. Eu acho que eu sou um pouquinho mais doida, porque ninguém vai estar me vendo. Meu Deus! Eu fora dos bastidores, vou contar então agora, já que você me perguntou. Eu sou aquele primo, vou falar do Lucas Família, que ama dirigir o carro perigosamente, que as crianças amavam passear comigo porque eu dançava de acordo com a música, assim, sabe? Tem uma música do Luan Santana, jogava o carro. Minha música da Demi Lovato, freava. Perigosamente. Total. Que medo. E todo mundo amava andar comigo. Afogava o carro horrores. Uma vez a polícia foi atrás de mim porque eu tava dançando assim na Avenida de Guará. Aí eu parei o carro na porta da casa de uma amiga e fiquei até de madrugada pra ir embora. Sabe? Esse é o Lucas fora dos bastidores. Sem limites. Eu tô com um pouco de medo. Mas esse é o Lucas jovem. O Lucas velho fora dos bastidores é só doido mesmo. Não. Mas não faz nenhuma loucura mais. Não é mais responsável. Não é mais responsável. Agora, pra você cancelado, gente, o Detran vai pegar minha CNH. E a Dani fora dos bastidores, me conta. A Dani é um pouco surtada às vezes. Quem nunca, né?
Não sou perigosa. Viu? Já deu muito bom. Mas bastante surtada. Mas eu tenho meus momentos. Tenho meus não momentos. mexe comigo. Quem não tem, né? E Dani, agora tem um momento aqui no podcast que é o Poucos Sabem. Que eu peço para o convidado trazer um objeto que tem um significado especial na vida dele. E queria saber se você trouxe algo pra gente ver. Esse é pouquíssimos mesmo. Acho que se minha mãe ver esse vídeo, ela vai falar, uau, não lembrava disso. Então manda pra ela. Eu tenho guardado um presépio que a minha avó me deu. Minha avó foi uma pessoa muito querida e especial. E eu nasci e ela sempre foi muito religiosa. Apesar de eu não ser tão religiosa, eu guardo isso com muito carinho. Eu trouxe uma parte do presépio, mas é um presépio que eu tenho guardado. Eu nasci de 6 meses. Minha mãe me gestou por 6 meses e eu nasci muito prematura. Prematura extremo, que fala, né? E a minha avó, ela por ser muito religiosa, ela fez promessas de todos os tipos, tamanhos e profundidades. Então, quando eu completei 15 anos, ela tinha feito uma promessa que ela me levaria, e eu lembro, assim, muito nitidamente, eu não lembro se foi 15 anos, acho que menos, porque... Era mais jovem ainda, você acha? Eu lembro exatamente, ela me levando de casa em casa e a gente rezando um terço. Porque ela pegou esse presépio, ela montava na casa da pessoa, e aí ela rezava o terço na casa daquela pessoa em agradecimento à minha vida. E ela fez na casa de várias pessoas. Então é uma memória afetiva que eu tenho muito profunda, muito forte, porque me lembra do porquê eu sou tão apegada à minha família de uma forma geral. Assim, tenho tanto amor em família e saber que eu fui tão querida, tão amada. E sim, Que então, lindo. Esse Menina objeto Jesus. me lembra isso, sabe? Eu amei saber. Obrigada, Dani, por compartilhar. Imagina. E agora mudando Muito um pouquinho especial. só. Nossa, muito especial. Amei. E você tem alguma história engraçada quando a gente pensa no hoje, mas que no momento você falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nossa, mas são muitas. Eu Mas amei. isso, querida, são muitas. Conta Eu uma pra tenho gente. uma facilidade muito grande de me colocar em preservada. Muito grande. Nada que a polícia venha atrás de nós. Não, nada. Mas tem uma facilidade em me arriscar, assim, que às vezes eu olho e falo, cara, por que eu fiz aquilo? O que eu fui fazer lá? E assim, de coisas, tipo, bobas de festa ou de coisas sérias mesmo. Então, nunca cometi nenhum crime, mas eu vou ter que lembrar uma história, não sei. Vigiar e orar pra não gastar o réu primário. Eu tinha que usar essa, gente, eu não aguentei. Eu acho que são tantas vezes que eu me arrisquei. Não precisa. Não precisa contar, não. Tá. Tudo bem. Mas desde, assim, eu e o Marcelo também, a gente é muito companheiro em tudo, então vamos, e aí quando a gente chega no lugar, a gente fala, o que nós estamos fazendo aqui? Acontece muito. Sim. Faz parte da vida, né? Nós moramos 2 anos em Piracicaba nessa história, né? De vamos lá ver. Gente. E aí a gente vai morar lá 2 anos. No susto. Então, simplesmente a gente se coloca nessas posições às vezes. Legal, curioso. Depois você me conta, fora dos bastidores. Tá bom. E agora, Dani, vamos para as perguntinhas finais. Tá Bora preparada? Lá. Preparada. Então, me conta. Se você não trabalhasse com essências, você... empreenderia em alguma outra coisa, porque eu sou apaixonada em empreender, em ir em busca de alguma coisa. Último filme que você assistiu ou livro que você leu? O livro... Gente, como chama? Eu tenho um livro que eu tô lendo atualmente, tá na cabeceira. Ele chama A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, era o que eu tava na minha cabeça, juro, por Mentira. Deus. Juro, eu tava Sério? tentando falar, só que fiquei com medo de falar errado, juro por Deus. Mas eu te contei isso? Não, alguém falou desse livro aqui no podcast. Que medo. Eu acho que foi a própria Fer. Depois o Lucas do Futuro vai confirmar. Depois eu me confundo, eu vou ver até lá. Eu tô lendo ele agora e assim, sou muito eu.
Porque eu tenho muito medo, ao mesmo tempo que eu tenho medo de me arriscar, eu tenho muito medo de estar vulnerável com as coisas. Então, eu tento me preparar muito antes para ver que foi um caos, porque eu tinha medo assim. Tem que ir para ser perfeita, tem que ser sempre muito bem feito, sempre muito certinho, muito no jeito. Então, e as coisas não são assim, a vida não é assim. Então, atualmente é o livro que eu tô lendo. Que legal. Gente, eu preciso ler esse livro, então. Precisa. Porque já é segundo comentário aqui no podcast e tava na minha cabeça antes de você falar. Tem um outro título. livro que é muito clichê. Ele chama Biblioteca da Meia-Noite. Já leu? Não li, mas eu já vi. Ele tem uma capa verde e roxa, alguma coisa assim? Ele ficou bem viralizado na época na internet. E tem uma história muito interessante, pode contar? Lógico, tudo. Tem uma história muito interessante com ele, porque ele é bem clichêzão mesmo, assim, de viralizar na internet. E foi eu e meu pai, eu ajudava a fazer os cuidados diários dele. E a gente tinha sempre o ritual de ficar conversando enquanto eu ajudava ele a fazer as coisas. E ele sempre gostou muito de ler. Eu até contei isso para um amigo seu que estava aqui no dia do aniversário. Ele sempre gostou muito de ler. Tanto que meu pai fez letras, se formou em letras. E ele foi escritor, ele gostava de escrever. Ai, que massa. E aí ele sempre me incentivou muito a ler. E aí um dia a gente sempre trocava ideia de livro, que ele me contava que ele estava lendo, eu contava para ele que eu estava lendo. E o último livro que eu falei para ele foi esse, da Biblioteca da Meia-Noite, que conta que porque eu sou muito do e se. E se eu, sabe o que a gente já conversando agora mesmo? E se eu tivesse feito aquilo? E se não tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse sido essa pessoa? Se eu não tivesse ido para terapia? Sabe, os e se da vida, que a gente coloca tantas fases? E esse livro fala sobre isso, que ela tem a oportunidade de viver os ICs da vida dela e ela vê que o IC que ela vive é a melhor opção, né? E foi o último livro que eu compartilhei com meu pai e teve uma parte da nossa vida muito difícil, assim, uma perda de uma pessoa especial. E aí ele falou, não, esse livro tem me ajudado muito porque é onde eu deveria estar agora. Deveria estar passando por isso e é isso. São coisas da vida, né? Gente, que massa. Uma hora você... E eu não fazia ideia que se tratava... Que era assim, sabe? Nesse estilo, a leitura te transmitia pra esse lugar que você tá me passando agora. Pra mim foi. Pra mim foi fortemente. Eu vou pesquisar as interpretações, né? Pra mim foi fortemente os ICs da vida. Que máximo. E o que você diria pra você de 4 anos atrás? Tem mais foco, filha, vamos. Eu demorei muito, porque foram 4 anos, mas 4 anos com muita coisa no meio. Que eu tenho menos tempo, né, de mais dedicação. Um lugar que tem o seu coração. A casa da minha mãe. Tem todo o meu coração. Se você fosse uma fragrância, qual seria a sua principal nota? Que difícil, hein? Essa eu joguei pra você mesmo, pra ser difícil. Tem uma lista imensa de coisas na minha cabeça. Talvez bergamota? Chique. Eu teria bergamota. E o que te emociona até hoje em criar essências? Repete a pergunta. O que te emociona até hoje em criar essências? A possibilidade de colocar personalidade naquilo ali. Que a pessoa... Você não vai estar presente, outras pessoas, talvez que não façam parte desse projeto, não estarão presentes, mas ela vai conseguir marcar. Que legal. Isso vai além. Se você pudesse deixar uma mensagem no ar, em forma de essência, qual seria? A alegria, com certeza. Trazer alegria para as pessoas. Ou até a vontade de sonhar mais, sabe? Eu acho que isso Eu vi uma frase que é que a morte me encontre vivo. Eu nem sei de quem é, mas faz muito sentido, porque eu acho que é isso, essa coisa de viver bem vivido, sabe? Acho que eu gostaria de colocar isso numa essência. A bergamota me traz muito isso, essas notas cítricas. Nossa, me veio até uma ideia na cabeça de um nome. Não posso falar agora pra ninguém pegar, mas eu vou vir gravar aí mentalmente, ó.
Mas então, Peraí que que isso? vou ter que fazer um corte, senão eu vou esquecer. Tá. Ai, Lucas voltando pra terra agora. Agora me conta, Dani, um dia que não dá pra esquecer. Eu acho que esse da minha avó é um dia que eu marquei muito bem marcado na minha vida. Um dia que não dá pra esquecer. E o sinônimo de sucesso? Sinônimo de sucesso? Acho que o sucesso, ele não é o final. A gente pensa no sucesso sempre lá no futuro, né? Eu acho que o sucesso é a construção, é o propósito, é ter um propósito de vida, é ter as conexões do seu dia. Acho que isso é sucesso. Às vezes a gente fica esperando se ver com sucesso lá na frente. Eu posso viver meu sucesso hoje, vivo ele de novo amanhã e reconstruo ele de novo daqui a um ano. Sim. E eu acho que de tudo isso é ter pessoas nesse dia a dia e conexões reais. Isso é sucesso. Lindo, Dani. E uma inspiração? Uma só? Tem tantas inspirações. Essa é mais de uma. As pessoas inspiram o tempo todo. Pessoas aleatórias, conseguir buscar, pegar coisas boas das pessoas. São inspirações. E qual cheiro você gostaria que o mundo sentisse mais? Da alegria, com certeza. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Vamos ser leve, vamos ser... Vamos ser Aida. Vamos ser Aida. Como você traduz o amor numa essência? Nas essências, eu trabalho... Quando a gente fala de amor, eu acho que é muito no próprio. Nossa, total. Total. Porque a gente não cria só pro outro, né? Então, é o próprio, é o que você se identifica. O que você tá sentindo, né? O que você tá sentindo, E o que você ainda sonha em criar nesse universo olfativo? Aida como referência. Já é. Eu tenho muito caminho ainda para trilhar. Meu propósito é ser mesmo referência e conseguir transmitir isso tudo para mais pessoas e para marcas grandes. E nós estamos trilhando, né? Sim. Tá dando tudo certo. E todo mundo precisa conhecer... Uma coisa, uma pessoa, um lugar... Qualquer coisa. Nossa, dá vontade de responder a casa da minha mãe, porque eu sempre levo todo mundo pra lá. Ficou mais amigo, eu levo pra casa da minha mãe. Como sua mãe chama? Eleusa. Eleusa, a gente vai aí, tá bom? Ela não convidou, mas eu tô me convidando, tá bom? Ficou mais próximo, eu levo pra casa da minha mãe. Vem aqui conhecer minha mãe. E agora, pra gente fechar, Dani, algo que vai além dos bastidores pra você. A conexão real. Eu vou ficar muito repetitiva, mas é isso que eu vivo, que eu tenho, né? Que eu transmito, assim. A conexão real, ela é além dos bastidores. O ser humano mesmo, né? Isso é além. Isso é além do conhecer pelo trabalho e você poder viver a vida daquela pessoa um pouquinho, ter ela mais próxima, ser real com ela, não ter entrelinhas em nada, não ter que vasculhar nada e poder ser real com a pessoa. Isso é importantíssimo e isso é real. Isso é além dos bastidores. Amei, Dani. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma alegria. Eu que agradeço. Você é um querido. Você que é. E você gostou do suco? Maravilhoso. Só que a gente tá muito chique, né? Demais da conta. Eu esqueci de falar isso antes, gente. Mas, real. Sucos e Amor. Temos de limão e de maracujá. O de limão é uma limonada, realmente... Parece que simplesmente espremer o limão e você tá tomando. E eu escolhi o de maracujá, sou apaixonada nesse suco. Pra gente ficar calminha. Pra me acalmar, tô nervosa, ansiosíssima. E pra quem não conhece, Sucos e Amor é lá de Jericoara, mas vende aqui em Franca, em vários lugares. Eu amo. Você pode encontrar no Instagram pra mais informações. E se você vier no podcast, você vai tomar com a gente. Né, Dani? Um brinde. Saúde. Saúde. Ai, eu amei, Dani. Muito obrigado. Acho que foi divertido, foi fofo. O povo vai achar que eu sou doido, vai ver que sim. Não vai cortar essas partes. Ah, não, eu gosto.
É porque eu quero que as pessoas me conheçam mesmo, né? Assim também. Porque às vezes eu não consigo mostrar. Inclusive, quando vai ser a sua gravação? Quero saber. Oi? Quando vai ser a sua gravação? Aí depois que ele fizer 30, né? ansiosa. Ele tem que estar mais maduro.